mensagens, mas sou obrigado a pôr, porque senão eles telefonam ou mandam mensagens quando acabar o culto a perguntar qual é o título. Então eu tenho que pensar no título que vou pôr. E o título desta manhã, e eu já vou explicar o que isto significa, não é nenhum bicho de sete cabeças, é inteligência desconhecida. Inteligência desconhecida. E eu inspirei-me no título numa experiência do apóstolo Paulo quando ele foi a Atenas. E chegou a Atenas para pregar o Evangelho e viu ídolos por toda a parte. Quase tantos ou mais do que os habitantes de Atenas. Mas ele também descobriu um ídolo que era o Deus desconhecido. Que era aquele ídolo que eles colocaram, esse nome, para poder suprir a falta de algum que eles tivessem esquecido. Então eles queriam tanto não falhar com nenhum suposto Deus, que colocaram ao Deus desconhecido para que ninguém pudesse, eles não se sentissem mal perante qualquer falha de ter-se esquecido de algum Deus. E Paulo pegou, é neste que eu vou falar. E quando chegou a Areópago e enfrentou-os e falou-lhes de Deus, eu quero falar-vos daquele que vocês acham que é o desconhecido. E eu quero-vos apresentar a inteligência que é desconhecida para muitos no mundo, mas o que é mais grave é desconhecida para muitos dentro da igreja. E quando eu falo em inteligência, eu não vou falar sobre psicologia, eu vou falar sobre Bíblia. E vou falar de coisas práticas. Não me meto a falar naquilo que não sei, nem que é da minha competência, nem vocês estão aqui para ouvir falar de psicologia. Vocês estão aqui para ouvir falar da Bíblia. E é por isso que eu estou aqui. Durante os séculos XIX e XX, houve uma tendência para medir a inteligência de alguém pelo coeficiente de inteligência. Okay? O chamado QI. Em que traduziu a inteligência de alguém pelo número. E durante muito tempo isso foi aceito como sendo a prática mais correta para medir a verdadeira inteligência, o coeficiente de inteligência. Entretanto, isso foi caindo em descrédito. Porquê? Porque começou-se a perceber, e sobretudo a partir dos anos 90, que nem sempre as pessoas com QI mais elevado são as mais bem-sucedidas na vida. Então, começou-se a falar, muito por Daniel Goleman, do coeficiente de inteligência emocional. E começou-se a falar de inteligência emocional, que é a capacidade de nós resistirmos, de nós enfrentarmos, de nós superarmos, a autodisciplina, a persistência, a empatia. Isso é o coeficiente de inteligência emocional. Porque se percebeu que há muitos que não tendo um QI tão elevado, tendo isso, conseguiu ter mais sucesso na vida. Então começou-se a valorizar muito também a inteligência emocional. E já vamos com duas. No entanto, antes de falar-vos sobre outras, os especialistas na matéria descobriram que ainda assim as pessoas não estavam completas. E eu quero citar uma psicóloga muito famosa de Harvard e do MIT, que é a Diane Zohar, que disse isto um dia depois de ter trabalhado com a Universidade de Oxford para grandes marcas como a Shell, a Philip Morris e a Volvo. E ela disse isto um dia. Eu estava falando com um grupo de executivos dos mais bem-sucedidos do mundo e um deles, com cerca de 30 anos, com QI elevado, com inteligência emocional super elevada, disse isto. Disse que tinha um alto salário, esse indivíduo, uma família fantástica, mas sentia um buraco no estômago. E todos os outros, os parceiros dele, de outras grandes marcas, fizeram um gesto com a mão e com a cabeça concordando com ele. Pelos vistos, o QI e o QE não chegam. Pelos vistos, a inteligência emocional e a inteligência intelectual não chegam para não é nos darmos bem na vida, para nos sentirmos bem enquanto estamos aqui na vida. O que é que falta? Qual é a inteligência desconhecida? Eu quero-vos falar sobre esta. Hoje fala-se como nunca da IA. Sabem o que é IA? A inteligência artificial. Já ninguém fala da intelectual, já ninguém fala da emocional. Agora é IA por todo lado. É IA. Desde os assistentes virtuais, aos bots, aos carros autónomos, qualquer dia fazem tudo por nós. E pensamos que quando chegarmos a um nível específico da IA, nós vamos sentir menos esse buraco no estômago. Desenganem-se. O buraco vai continuar lá. Tenham muito II, IE ou IA. Inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência artificial, podem pôr todas no pacote e aumentá-las exponencialmente, que o buraco no estômago vai continuar, porque nos falta, e falta ao mundo, a inteligência verdadeira, que já vou dizer qual é, que é a inteligência desconhecida. Há quem diga que existem 7 inteligências, segundo Howard Gardner. Eu não vou falar sobre isto. Mas eu quero-vos falar sobre aquela, e pegando o que Paulo dizia, da inteligência desconhecida. E qual é? Vamos abrir as Bíblias, por favor, em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago 4, 3.
Diz assim a palavra de Deus: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis porque não recebeis, porque pedis mal. Pelos vistos, existe um pedir bem, e se pedirmos mal, não recebemos. Mas se pedimos bem, nós recebemos. Ou seja, tem que haver um saber pedir. Estão-me a acompanhar? Se nós soubermos pedir com inteligência, nós recebemos. Se nós não soubermos pedir com inteligência, nós não recebemos. Acompanha-me. Capítulo 3 de Tiago, versículo 17. A sabedoria que do alto vem, a inteligência que vem do alto, é sobre esta que eu vos quero falar. É primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Eu quero-vos falar sobre a inteligência espiritual. Não é intelectual, não é emocional, não é artificial, é espiritual. E vamos ver como é mais prática do que nós imaginamos e é tão importante nas nossas vidas. O que é a inteligência espiritual? É a capacidade que Deus dá ao homem para pensarmos como Deus pensa. É a capacidade que Deus dá ao homem para pensarmos como Deus pensa. E quando nós pensamos como Deus pensa, nós fazemos o que Deus quer. Nós oramos como Deus quer. Nós agimos como Deus quer e nós temos os frutos do Espírito que é suposto nós termos. Ok? Não falar sobre inteligência espiritual é não falar do beabá do que é ser cristão. E eu achei que devia falar-vos sobre isto. A Bíblia afirma que nós, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos o quê? O Espírito Santo. Esse o elo que nos conecta de novo a Deus. E é esse o elo que me permite estar habilitado para ter inteligência espiritual. Jamais eu vou ter inteligência espiritual sem aceitar primeiramente o Senhor Cristo como meu Salvador. Porque é quando eu aceito que o Espírito Santo entra em mim e me volta a conectar com Deus para receber esta sabedoria que vem do alto. Estão a ver? Porque esta sabedoria não vem de mim mesmo. Eu não tenho que fazer nenhum curso para ter inteligência espiritual. Eu estive à procura na internet e há uns nos Estados Unidos, Spiritual Intelligence, são cursos que fazem, explicam a inteligência espiritual. Meus amigos, e supostamente crentes, a inteligência espiritual vem do alto. Essa sabedoria que vem do alto não se ensina em seminários. Vem da ação do Espírito Santo. Mas, primariamente, só se habilita à mesma quem aceita primeiro o Senhor Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. E se alguém está aqui que não o aceitou, esta mensagem não é para vós. Mas pode ser, se aceitarem o Senhor Jesus Cristo como vosso Salvador. Porque, primeiramente, tem que entrar o Espírito Santo dentro de nós. Ok? E, aliás, eu não sei o que estou aqui a inventar. Eu vou citar primeiro aos Coríntios 2,16 e vocês podem ouvir. Ora, o homem natural, aquele que não conhece Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque não o tem, certo? Porque para ele são loucura. Óbvio, ele não tem o Espírito de Deus, porque não aceitou o Senhor Jesus. E não pode entendê-las. Não tem capacidade de discernimento espiritual, porque não tem... Estão a ver a ligação entre ter o Espírito de Deus e a capacidade de ter discernimento espiritual? Está tudo ligado. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Aqueles que são crentes. O que é ter a mente de Cristo? É pensar como Cristo pensa. É ter inteligência espiritual. Agora, antes de avançar, nós quando nos convertemos, não ficamos logo a ficar expertos em inteligência espiritual. Nós ficamos habilitados a tê-la. E depois há o processo de ir ficando inteligente espiritualmente. É um músculo espiritual que tem que ser desenvolvido. E já vou explicar como. Ok? Não façam esse ar de assustados perante mim. Isto não é tão difícil quanto isto. É uma coisa muito simples. Portanto, há um versículo muito interessante que está na segunda epístola de Pedro 1,4 que diz que nós, quando nos convertemos, ficamos participantes da natureza divina. É o Espírito Santo entre nós, dá-nos a natureza divina e conecta-nos com Deus e permite-nos ter inteligência espiritual a partir daí. Eu gosto deste versículo, a natureza divina. E como é que eu posso ganhar mais inteligência espiritual? Vocês conhecem aquela passagem muito conhecida de João que diz que o Verbo veio ao mundo, o Verbo, a palavra, e se fez carne e o Verbo era Deus, certo? Então, essa passagem mostra e faz uma conexão entre a palavra e Jesus Cristo. Correto? Estão-me a acompanhar? O Verbo, a palavra, era Deus. Então, como é que eu posso conhecer mais de Jesus Cristo? Através da palavra. Certo? Certo? Estão-me a acompanhar? E quanto mais eu conheço Jesus Cristo e Deus pela palavra de Deus, mais eu descubro a inteligência espiritual. Calma, onde é que estás a ver isso na Bíblia? Eu vou-vos mostrar. Colossenses 2,3 eu cito.
em Cristo. E se o verbo é Cristo, quando eu conheço Cristo, eu conheço o quê? Estão escondidos todos os tesouros inexplorados da sabedoria e do conhecimento. E esta, hein? Se o verbo é Deus, quando eu conheço Jesus Cristo, Deus, eu descubro automaticamente a inteligência espiritual. Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Estão a entender? Muito fácil. Quanto mais nós lemos... Agora vou falar mesmo para toda a gente, para que toda a gente perceba. Quanto mais nós abrimos este livro e o lermos, mais espiritualmente inteligentes ficamos. E posso fechar e vir embora. Se decorarem isto e se mentalizarem isto, valeu a pena terem vindo cá. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais espiritualmente inteligentes nós ficamos. Quanto menos lermos a Bíblia, mais dificuldade temos em discernir a vontade de Deus. E sobre isso falarei daqui a bocadinho. Ok? Paulo registou em 1 Coríntios 2,16, eu acabei de ler, nós temos a mente de Cristo. E isto é bom, porque poderão alguns dizer, isto é só para os presbíteros, pastores e Paulos e companhia. Nós, igreja, toda a gente temos a mente de Cristo. Todos nós podemos e devemos pensar como Cristo pensou, porque todos nós temos o Espírito Santo. Se Deus quisesse que só uns tivessem inteligência espiritual, não criava a ligação da natureza divina em todos nós. Deus colocou em cada um de vocês a natureza divina. Porquê? Porque quer cada um de vocês tenha um pensamento divino. Tenha inteligência espiritual. E uma coisa está ligada à outra. Agora, como é que eu desenvolvo a inteligência espiritual? Romanos 12:2, leiam comigo. Vocês deviam saber este versículo de cor. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa inteligência, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, eu só vos quero dizer sobre isto, e depois eu vou concretizar de forma mais prática, mais para a frente, que nós ganhamos inteligência espiritual lendo a palavra de Deus, renovando-a todos os dias. Nós não ganhamos inteligência espiritual vindo a uma conferência e sendo muito abençoados. Há aquelas pessoas que tiram aqueles cursos e põem aqueles badges no LinkedIn e para mostrar a toda a gente que sabem aquilo. Irmãos, não há badges espirituais. Há um processo diário. E aqueles que põem muitos badges na sua vida espiritual é porque não percebem nada, porque um dos significados de ser espiritualmente inteligente é ser humilde. E quando eu vejo gente crente, arrogante, eu vejo logo que espiritualmente não são inteligentes. E já vou explicar porquê também. Então, 7 efeitos, melhor do que vos dizer, leiam a Bíblia, eu quero vos mostrar porque é que é bom ler a Bíblia. Se calhar muitas vezes a forma de nós convencemos alguém a fazer alguma coisa não é dizer que tem que fazer, é explicar o que é que se ganha ao fazer. Certo? O que é que nós ganhamos em ser espiritualmente inteligentes? 7 efeitos. Há uma coisa que não ganhamos, provavelmente, que não é necessariamente boa, mas faz parte, que eu já vos vou dizer. 7 efeitos da inteligência espiritual da IE na nossa vida. Primeiro, eu li há bocadinho esta passagem e volto a lê-la. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu agora quero fazer aqui o contrário. O homem espiritual é o contrário. Compreende as coisas do Espírito, não lhe parece loucura, pode entendê-las, porque discernem espiritualmente. Ou seja, o primeiro efeito da IE na nossa vida é a capacidade de discernimento. Uma pessoa que lê a Bíblia, que está familiarizada com a Bíblia, tem capacidade para discernir mais facilmente o certo do errado. E compreende mais facilmente aquilo que é espiritual e o que não é espiritual. Ok? Isto não vem de nós. É a ação do Espírito entre nós. Porque quando nós lemos a Bíblia... Eu vi isto ontem, achei interessante. Tem a ver com o que eu estou a dizer. Não me vou desviar. Aquela parábola da multiplicação dos pães e dos peixes, e que alimentou os 5.000. Aparecia não sei se era Instagram, se era Facebook, vi uma coisa assim, dizia assim: tu não tens de te preocupar em alimentar os 5.000. Tu tens de te preocupar em levar os teus 5 pães e 2 peixes. Porque os 5.000 é trabalho de Deus. Nós não temos de preocupar em ficar inteligentes espiritualmente. A gente tem que se preocupar todos os dias a ler a Bíblia. Isto é o nosso 5 pães e 2 peixes. O processo de ficarmos inteligentes espiritualmente é de Deus. É com Deus. E volta e meia, nós queremos logo chegar ao fim. Queremos fazer o trabalho de Deus. Queremos tentar perceber como é que Deus faz as coisas. A gente não tem que perceber como é que Deus faz. Isso é Deus que faz. O nosso trabalho é renovar a nossa mente todos os dias. Depois, é o Espírito Santo que faz. Quem somos nós para entender como é que Ele faz? 5 pães e 2 peixes. Deixemos os 5.000 com Deus. Ok? Capacidade de discernimento. Há aqui uma coisa que eu prático queria vos dizer. Muitas vezes achamos
dizemos assim a outro irmão, estou numa fase de espera da vontade de Deus. Estou à espera que Deus mostre o caminho certo. E volta e meia até Deus não mostra. Mas volta e meia, o que nós temos não é falta de espera. O que nós temos é falta de leitura bíblica. Porquê? Muitas vezes Deus está a mostrar qual é o caminho certo, mas nós, como não temos inteligência espiritual, não o vemos. Muitas vezes a resposta está aqui ao nosso lado há imenso tempo, mas como nós não temos capacidade de discernimento porque não temos inteligência espiritual, achamos que Deus está, e ficamos à espera que Deus nos mostre. Podemos passar uma vida inteira à espera de uma resposta, quando a resposta está ao nosso lado e nós nunca a vimos, porque nunca alimentámos a nossa mente com a Bíblia para que nos desse discernimento para perceber qual é o caminho certo. E a culpa não foi de Deus nunca, foi nossa. Estão a ver uma implicação prática? Nós precisamos de óculos espirituais para ver o que se passa à nossa volta. Precisamos ter duas pessoas num sítio, como eu vou dizer daqui a bocadinho, em que as duas veem coisas diferentes. Porque uma tem óculos espirituais, tem IE e outra não tem. Há na Bíblia um exemplo disso? Lembram-se do Eliseu e o servo? Ambos estavam no mesmo castelo, na mesma torre, a ver a mesma coisa. Um via uma coisa e o outro via outra. Porque um via o que o outro não via. Um via inimigos e o outro via os anjos a proteger dos inimigos. Discernimento. Estão a ver? Mesma realidade, mesma circunstância, centímetros de distância um do outro e um vê uma coisa e o outro vê outra. Capacidade de discernimento que é dada por Deus. Estão a ver? E quando nós temos discernimento, inteligência espiritual, nós percebemos qual é que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é por acaso, está tudo neste versículo, Romanos 12:2. Renovação da mente com percepção da vontade de Deus. Porquê? Porque eu só percebo a vontade de Deus quando discerno espiritualmente, quando tenho inteligência espiritual. E podemos orar a vida toda, Deus mostra-me a tua vontade, e não abrimos a Bíblia, Deus não mostra, lamento. Deus não mostra, ou Deus até pode mostrar, mas não é suposto mostrar. É suposto Deus revelar a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando nós também fazemos a nossa parte, os nossos 5 pães e 2 peixes, de renovar a nossa mente diariamente. E assim cultivamos e desenvolvemos o nosso IE, inteligência espiritual. Sabem qual foi a única coisa que Salomão pediu a Deus? Pediu IE. Querem que eu vos mostre? Eu vou citar. A teu servo, 1 Reis 3:9. Dá-me, pois, um coração entendido. Sabe o que isto quer dizer no original? Inteligência. Para quê? Para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna. Estão a ver a inteligência com o discernimento? Discirna entre o bem e o mal. A inteligência espiritual para discernir. Ele pediu, eu quero inteligência espiritual. Não me des mais nada. E com isto eu vou-me dar bem. Eu vou perceber qual é que é o caminho bom, agradável e perfeito. E vou ser um bom rei e vou-me dar bem na vida. E deu-se durante um tempo, enquanto seguiu isto. Mas lá está. Isto não é um badge, é um processo. Ele chegou a um ponto em que deixou de cultivar o processo. E no final da sua vida deu-se mal. Podemos começar bem, mas podemos acabar mal. Porque isto é um processo de renovação diário. E ele fez durante muito tempo, mas chegou a um ponto e deixou de o fazer. Estão a ver? Paulo orava para que os efésios tivessem cada vez mais Efésios 1:18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. O que é que ele está a dizer? Eu quero que vocês cada vez mais tenham inteligência espiritual. Para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, Paulo orava para que os crentes tivessem inteligência espiritual. Há uma passagem muito interessante. Eu estou só no primeiro ponto, mas eu vou acabar ao meio-dia. Meio-dia e 5, está bem? Sabem como é que é? Eu começo nos primeiros pontos muito tempo e depois os últimos é acelerar. Já sabem como é. Jesus a falar a Nicodemos tem uma expressão muito curiosa. Sabemos que Nicodemos era a creme de la creme da época. Um homem tinha um coeficiente de inteligência enorme. Estava no Sinédrio. Acho que estava no Sinédrio. Agora não sei. Acho que sim. Acho que fazia parte do Sinédrio. Do ponto de vista humano, o homem tinha QE, o homem tinha QI, o homem não tinha IA, porque não havia IA. A pessoa também tinha IA. De certeza. O homem tinha tudo. Sabe o que Deus disse a ele? Jesus respondeu. Disse-lhe, tu és mestre em Israel. Ou seja, tu és o melhor que pode haver e não sabes isto. Eu gosto disto. É assim que a gente pode dizer ao mundo. Vocês têm tudo, mas falta-vos alguma coisa. Vocês não sabem o mais importante. Podemos ter o QI a 100, o QE a 100, o IA a 10 mil. Não interessa. Mas temos um buraco no estômago enquanto não tivemos inteligência espiritual. Ele tinha tudo, mas não tinha inteligência espiritual. E porque não a teve, Nicodemos ficou sempre reputado a isto. Quanto ao discernimento, mais uma nota importante. Paulo diz aos Coríntios isto. 1 Coríntios 3:1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais.
Como a meninos em Cristo, com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podias, nem tão pouco ainda podeis. Uma coisa prática. O que é que isto tem a ver com a inteligência espiritual? Muito. Eu há um tempo atrás li esta passagem e percebi umas coisas. Há aqueles versículos que nós lemos 10 vezes e não nos diz nada, e depois lemos a 11ª vez e diz-nos alguma coisa. Este versículo, eu percebi aqui uma coisa importante. Porque é que muitas vezes há certas igrejas que só dão leitinho? Desculpem a expressão. Aquilo não sai daquela coisa da salvação e da alegria e da força para enfrentar as dificuldades. Aquilo não sai dali. Não é que isso seja mau. Mas Deus requer de nós... Paulo dizia, eu quero vos ensinar outras coisas e não podeis. Porque a igreja não lê a Bíblia. E não lendo a Bíblia não tem inteligência espiritual para discernir e para ser capaz de receber mais. Às vezes a culpa também é de quem ensina, mas a responsabilidade individual de cada um de nós. E nós não seremos nunca capazes de receber e perceber coisas muito mais valiosas na Bíblia. É como aqueles processos de formação em que só podemos chegar ao nível 5 quando preenchemos o 1, o 3 e o 4. 1, 2, 3 e 4. Estão a ver? Já estava a saltar um. Não, temos que fazer todos. E depois chegamos ao 5. Deus quer nos ensinar coisas melhores. E muitas vezes não ensina. Ou melhor, Ele ensina, mas nós não compreendemos. Nós chegamos lá. Percebem? E dizemos, a responsabilidade daquela igreja, para aqueles anciãos, pode haver essa responsabilidade, mas a responsabilidade pode ser também necessariamente individual, porque nós não estando sintonizados com Deus, aquilo entra-nos a 100, sai-nos a 300. E nessa mensagem havia coisas valiosas que nós não fomos capazes de discernir, porque nos faltava inteligência espiritual. Ok? Agora, a segunda coisa que nós ganhamos, Tiago 4.3. Eu citei este versículo no início. Pedi e não recebeis porque pedis mal. Certo? Se peço mal, não recebo. Se peço com eu recebo, porque oro com inteligência. Eu vou receber mais coisas se eu orar com inteligência. Certo? Portanto, a segunda coisa que eu ganho, a primeira é discernir melhor, e a segunda é orar melhor. Eu passo a orar melhor. Quanto mais inteligentes espiritualmente nós formos, maior que a nossa capacidade para discernir o certo do errado, e vamos orar melhor. E com melhores respostas. Estão a ver? Terceira, vamos aprender com os erros. Essa era muito boa. É boa, é. Provérbios 19:25. Açoita ao escarnecedor, o simples tomará aviso, repreende ao entendido ou ao inteligente espiritualmente e ele aprenderá conhecimento. Toma! Aquele que é inteligente espiritualmente é humilde ao ponto de aprender com as cacetadas que dá. Não é uma coisa boa? A gente apanha cacetada e não aprende, somos mesmo burros. Ora, a pessoa apanhar a cacetada e aprender, isso é sinal de inteligência. O inteligente espiritualmente é aquele que mesmo quando está na cova, não fica lá muito tempo, levanta-se depressa. É bom, porque todos nós vamos cair. Caímos várias vezes ao longo da nossa vida. A diferença é quanto tempo continuamos no chão. Quando nós somos espiritualmente inteligentes, nós conseguimos nos levantar mais depressa. E aprendemos com a queda. Estão a ver a vantagem? A coisa que não é tão boa é o que vos vou dizer a seguir. Mas faz parte. O que é espiritual, 1 Coríntios 2,16. Discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois é. Quando somos inteligentes espiritualmente falando, nós sabemos que estamos a fazer a decisão certa, porque somos guiados por Deus, mas outros à nossa volta muitas vezes não nos vão entender. Olhem, não rejeitaram Cristo. Foi? Se nós temos a mente de Cristo, ou pensamos como Ele, acham que vamos ser aceitos? Muitas vezes não. Porque nós esperamos aceitação por tudo aquilo que nós fizermos quando somos agidos e somos movidos por IE. Ok? Coisa boa. Uma coisa boa. Ponto 5. Felicidade. Provérbios 3:13. Bem-aventurado ou feliz o homem que acha sabedoria ou inteligência espiritual. O homem que adquire conhecimento. Uma pessoa que adquire inteligência espiritual é uma pessoa mais feliz, mais contente, porque vê os resultados, porque se sente melhor. 6. Força. Quando temos inteligência espiritual, somos mais fortes. Caleb, quando quis conquistar aquela montanha com 80 anos, ele fez-o porque tinha inteligência espiritual. Onde é que isso está escrito na Bíblia? Eu vou citar. Provérbios 16:22. O entendimento, ou a inteligência, para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida. Isto é energia. Nós, quando somos espiritualmente inteligentes, nós temos mais força para enfrentar os tufões. Estão a ver? 7º e último. Proteção. Há uma passagem que está em Isaías 5:13, em que fala que o povo foi levado cativo porque lhe faltou inteligência. Eu vou ler.
O meu povo será levado cativo por falta de inteligência ou de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão secará de sede. E eu faço aqui a análise inversa. Eu, quando tenho inteligência, eu sou menos propenso a ser levado cativo. Tenho mais proteção. Porque como consigo discernir o certo do errado e o perigo do que está bem, do que está errado e das zonas perigosas, eu corro menos o risco de me espetar. Estou mais protegido. Estão a perceber? Não há o risco de eu ser levado cativo mais tarde, mas por falta de inteligência, por falta de IE, o povo é levado cativo. Para terminar, leiam comigo Provérbios 2. Eu costumo ler Provérbios todos os dias. Hoje é o dia 2, eu li Provérbios 2. E eu pensei, depois de ler, eu tenho que acabar com isto, porque é isto que é um bom resumo para a mensagem. Provérbios 2. E vamos ler do versículo 1 ao 11 apenas. Está bem? Eu vou lendo e vou parando. E vou terminar com isto. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, à inteligência espiritual do teu ouvido e para inclinares ao entendimento, e se clamares por inteligência ou por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, e se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, lembram-se que a Bíblia diz que em Cristo encontramos os tesouros da sabedoria? Estão a ver a linguagem que até é compatível? Buscar a palavra de Deus é buscar Cristo. Buscar Cristo é buscar a inteligência. Porque Cristo, em si mesmo, esconde os tesouros da inteligência. Ok? Então entenderás o temor do Senhor. Eu não falei nisto, mas a pessoa que é inteligente espiritualmente é uma pessoa que teme a Deus. Que é outra vantagem. Como é que é isso, temer a Deus? Lá está. Nossos 5 pães e 2 peixes. Não se deve preocupar com o processo. O processo é com Deus. Vamos ler a Bíblia e Deus vai transformar. Deus faz-nos mais inteligentes, Deus dá-nos mais capacidade de discernimento, Deus protege-nos, Deus dá-nos mais felicidade, Deus dá-nos mais força e Deus dá-nos mais temor. Quando passamos algum tempo, vemos isso a funcionar em nós. Mas como é que isso aconteceu? Não sabemos. Nem temos que saber. É o Espírito Santo. E eu acho que muitas vezes a nossa fé é complicada por nós próprios, porque nós queremos racionalizar e explicar tudo o que acontece pelo Espírito. Nós não conseguimos. A nossa função é ler a Bíblia. 5 pães e 2 peixes. Os 5.000 é com Deus. O temor de Deus é com Deus. A capacidade de dar inteligência e discernimento é com Deus. Isto é rendição. E sem rendição não há poder. O nosso problema é que Deus diz, eu quero fazer o que está certo, mas queremos controlar o processo. E quando queremos controlar o processo, não estamos verdadeiramente rendidos. E quando quisermos fazer isso, Deus não age como pode agir. Continuando. Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. 6. Porque o Senhor dá a sabedoria. Sabedoria não é dada a nenhum curso, é dada por Deus. E da sua boca veio o conhecimento. Da sua boca. O que é que vem da boca? As palavras. O que é que vem das palavras? Da sua boca. Onde é que vemos hoje a boca de Deus a falar? Aqui. Da sua palavra veio o conhecimento, veio a inteligência. E o entendimento. E Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo, proteção. Estão a ver? Aqui nestes versículos temos um pouco aquilo que eu já falei. Eu estava a ler esta manhã e pensei, isto tem que terminar com isto. Temos aqui proteção para os que caminham na sinceridade. Para quem? Para quem tem e é. Para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderá a justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave. É algo que vai ser bom. Não vai ser uma prisão. Não nos vamos sentir mal com isso. Vamos nos sentir mais felizes. Vai ser suave. Estão a ver? O diabo está a dizer, não leiam a Bíblia. Isso é chato. E Deus está a dizer, leiam porque é suave. Vocês vão acreditar em quem? Será suave. O bom senso te guardará e a inteligência te conservará. Que o Senhor nos abençoe.